Família, atenção! Atenção para essa notícia de última hora. É break news aqui no canal Barba Ruiva. Notícia de última hora. Consulado americano dá um ultimato, obrigando, é isso mesmo que você está ouvindo neste momento. O consulado americano ameaça a corte e obriga a soltura do nosso capitão Jair Messias Bolsonaro. Já tem data para isso acontecer e nós iremos te mostrar tudo aqui. Não vou te esconder nada, mas é importante. Chama todo mundo, família. Eu vou colocar aqui uma faixa. Eu avisei que esse dia chegaria. O martelo foi batido, vai voar rato para tudo enquanto é lado. Rato com pelo, rato sem pelo, rato gordo, rato magro, rato sem dente, rato com dente, rato com dedo, rato sem dedo, chicote de aço tá estralando, família. Então, ó, estrala o dedo no like aí rapidinho. Senta o dedo, filhão. Vai chegando, vem. Vai dando like aí, senta o dedo aí. Se você quer Bolsonaro livre, dá o like, compartilha essa live. Joga no grupo da família, porque a notícia é de última hora, hein? É break news, notícia de última hora. Preste muita atenção, aguce os seus ouvidos, porque essa notícia aqui vai pipocar na web aí, hein? A grande mídia, lembrando, jamais vai falar isso aqui. Também vamos falar um pouquinho aqui, Venezuela está sendo cercada, hein? Não tem essa de Trump vai ligar para Maduro, coisíssima nenhuma. O Trump está blefando, ele vai capturar o ditador Maduro, meter o grampo nele no pé e na mão e ele vai deletar, ele vai escancarar e vai passar na prata, no português, claro, vai fazer uma delação premiada do barbudo que vai voltar pra cadeia, hein? Ah, papai. Meu Deus, vem comigo na matéria, família. Senta o dedo aí no like, é importante demais. Compartilha rapidinho, joga aí para todo mundo essa live. Quem puder, nos ajude aqui através do Pix, para que possamos estar rodando o Brasil aí quando começar a ter as grandes manifestações pacíficas. Lembrando, manifestações ordeiras, genuínas e pacíficas. Nós somos contra qualquer ato de quebradeira, tudo pacificamente. Se aparecer algum militonto infiltrado quebrando lá, a gente vai bater o gancho, ligar, chamar a polícia e a polícia vai grampear, beleza? Chama todo mundo para a live, vão do jeitinho que vocês gostam, sem perca de tempo, direto aos fatos, Brasil. Entra comigo na matéria e vamos aqui de escancarar essa notícia que pegou muita gente de surpresa aí. O desespero toma conta. Agora, preste atenção, preste atenção. Agora eles querem negociar, família. Querem negociar. Tem uma coisa envolvendo o dinossauro também, hein? Atenção. Vamos falar aqui do dinossauro. O Pavinato vem com a dinamite, o pavio curto estourando munição. Entra comigo na matéria para você entender tudo. Vamos ouvir aqui enquanto você compartilha a live aí. Preste atenção, que é notícia de última hora. Eu não costumo entrar aqui nesse horário. É notícia de última hora. Vamos ouvir porque o chicote tá estralando, hein? Parece? Pois bem, a corda acabou de apertar. Sabe aquele ditado, quando a corda aperta, o nó aparece? Pois bem, a corda acabou de apertar tanto no pescoço de Alexandre de Moraes que o nó está prestes a estrangulá-lo. E o que vou revelar agora é tão explosivo, tão sem precedentes na história diplomática brasileira, que você vai entender por que o STF entrou em pânico absoluto nas últimas horas. Mas antes de mergulharmos nessa bomba que está explodindo neste exato momento, preciso do seu apoio. Se você quer que o Crônicas do Brasil continue sendo a voz da... Senta o dedo no like aí, família, ó. Ajuda aí. Você que me permite revelar o que ninguém mais tem coragem de revelar. Inscreva-se, ative o sininho, torne-se membro. A hora é agora. E preste muita atenção, porque o que está acontecendo hoje, neste exato momento enquanto você assiste este vídeo, vai mudar para sempre a história do Brasil. Ontem eu revelei aqui no canal a resposta devastadora de Donald Trump à prisão de Bolsonaro. Falei do ultimato de 48 horas. Falei das sanções que estão sendo preparadas. Falei da fúria do presidente eleito americano. Mas o que aconteceu nas últimas 24 horas superou todas as expectativas, porque Trump não está só ameaçando, Trump está agindo. E a ação que ele tomou hoje é tão direta, tão sem precedentes, tão brutal do ponto de vista diplomático, que o governo brasileiro está literalmente sem saber o que fazer. Deixa eu te contar exatamente o que aconteceu. Hoje pela manhã, por volta das 7 horas, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, acompanhado de 2 representantes do consulado americano, solicitou uma reunião urgente com ministros do Supremo Tribunal Federal. Não foi um pedido, foi uma exigência diplomática. E aqui começa o absurdo. O STF tentou enrolar.
Tentou dizer que os ministros estavam ocupados, que seria necessário agendar com antecedência, que protocolo diplomático precisa ser respeitado. A resposta americana foi direta e cirúrgica. Ou vocês nos recebem nas próximas 2 horas, ou consideraremos isso como desrespeito oficial aos Estados Unidos da América, com todas as consequências que isso implica. Traduzindo do diplomatês, ou vocês nos recebem agora, ou a guerra começa. O STF não teve escolha. Às 9h30 da manhã, o embaixador americano e sua comitiva entraram no Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu naquela sala nos próximos 40 minutos vai entrar para os livros de história. Segundo fontes de dentro do próprio STF, que confirmaram ao Crônicas do Brasil, a reunião foi tensa. Extremamente tensa. O embaixador não foi diplomático, não foi cordial, não foi educado, ele foi direto. E a mensagem que ele entregou, em nome do governo dos Estados Unidos, foi a seguinte: e isso está documentado, está registrado, está em ata. O governo dos Estados Unidos considera a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro um ato de perseguição política incompatível com os valores democráticos. Consideramos essa prisão uma violação aos direitos humanos fundamentais. E exigimos a libertação imediata do ex-presidente. Não estamos pedindo, estamos exigindo. Você ouviu bem. O embaixador dos Estados Unidos, dentro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, exigiu a soltura de Bolsonaro. Não sugeriu, não solicitou, exigiu e não parou por aí. O embaixador continuou: vocês têm até o final do dia de hoje para reverter essa decisão. Caso contrário, o governo americano vai implementar imediatamente o pacote de sanções que já está aprovado pelo Senado. E essas sanções vão desde congelamento de ativos até a declaração formal do Brasil como Estado não democrático. Silêncio absoluto na sala. Ministros do STF paralisados, porque pela primeira vez na história, eles estavam sendo confrontados diretamente por uma superpotência mundial. Pela primeira vez, não tinham para onde correr. Mas a bomba mesmo veio quando o embaixador colocou sobre a mesa um documento oficial, um documento que fez os ministros empalidecerem. Era uma lista com os nomes de 11 pessoas. E sabe quem estava nessa lista? Alexandre de Moraes, ministros do STF que apoiaram a prisão, o diretor-geral da Polícia Federal e outros envolvidos diretamente na operação contra Bolsonaro. E sabe o que era essa lista? Uma lista de pessoas que podem ser sancionadas individualmente pelos Estados Unidos. Isso significa congelamento de contas bancárias no exterior, proibição de entrada nos Estados Unidos, impossibilidade de fazer negócios com empresas americanas, bloqueio de cartões de crédito internacionais. Os Estados Unidos estão dizendo: não é só o Brasil que vai sofrer consequências, são vocês, pessoalmente, que vão sofrer consequências. Isso é algo que nunca aconteceu na história das relações entre Brasil e Estados Unidos. Nunca. É uma mudança completa de paradigma. É os Estados Unidos dizendo: acabou a brincadeira, acabou a palhaçada. Vocês vão liberar Bolsonaro ou vão pagar pessoalmente por isso? Agora compartilhe este vídeo imediatamente em todos os seus grupos de WhatsApp, no Telegram, em todas as redes sociais. O Brasil precisa saber o que está acontecendo agora. A grande mídia está tentando esconder, está tentando minimizar. Mas nós sabemos a verdade. E a verdade precisa ser espalhada. Mas tem mais, porque a pressão não veio só do embaixador. Ao mesmo tempo que a reunião acontecia no STF, o consulado americano em São Paulo emitiu um comunicado oficial dirigido diretamente ao governo brasileiro. E esse comunicado é devastador. Vou ler alguns trechos para você. O consulado dos Estados Unidos expressa profunda preocupação com a deterioração do Estado de Direito no Brasil. A prisão arbitrária de líderes políticos de oposição é característica de regimes autoritários, não de democracias. Os Estados Unidos não podem e não vão ficar em silêncio diante de violações flagrantes aos direitos humanos. E continua. Recomendamos que cidadãos americanos que estejam no Brasil considerem a possibilidade de deixar o país, dado o clima de instabilidade institucional e imprevisibilidade jurídica. Você entendeu o que isso significa? Os Estados Unidos estão dizendo para seus cidadãos saírem do Brasil. Estão tratando o Brasil como se fosse uma zona de risco, como se fosse Afeganistão, como se fosse Iraque. Isso é humilhante, isso é devastador para a imagem do país. Isso é um tapa na cara do governo brasileiro. E a reação do mercado foi imediata. A Bolsa de Valores despencou mais 4% só na última hora. O dólar bateu em R$ 6,20. Empresas estão suspendendo investimentos. Bancos estão cortando linhas de crédito. O Brasil está entrando em colapso econômico, em tempo real, por causa da teimosia de Alexandre de Moraes. Mas tem outro elemento nessa história que é absolutamente crucial: a reação das Forças Armadas brasileiras. Segundo informações que chegaram ao Crônicas do Brasil de fontes militares de altíssima patente, o alto comando das Forças Armadas foi convocado para uma reunião de emergência no Ministério da Defesa
logo após o encontro do embaixador americano com o STF. E nessa reunião, generais deixaram claro que consideram a situação insustentável, que a pressão americana não pode ser ignorada, que o Brasil não pode se transformar em pária internacional por causa de uma perseguição política. E mais, militares começaram a questionar abertamente se não seria o caso de intervir institucionalmente para restaurar a normalidade democrática. Essas foram as palavras usadas: intervir institucionalmente, restaurar normalidade democrática. Traduzindo, os militares estão considerando agir. Estão considerando usar sua autoridade constitucional para corrigir o que consideram um desvio autoritário do judiciário. E a pressão americana está dando aos militares a cobertura que eles precisavam, porque agora não é só a oposição brasileira que está denunciando a ditadura judicial. É a maior potência do mundo. É impossível ignorar. O general Tomás Paiva, comandante do Exército, teria dito em reunião reservada, segundo vazamentos, que chegou a hora de as Forças Armadas cumprirem seu papel constitucional de garantidoras da lei e da ordem. E quando um comandante do Exército fala em papel constitucional, em garantidoras da lei e da ordem, todo mundo sabe o que isso significa. Mas voltando à pressão americana, tem ainda outro movimento que está acontecendo simultaneamente: a articulação no Congresso Nacional. Senadores e deputados, mesmo aqueles que não são bolsonaristas, estão apavorados com as consequências econômicas da crise diplomática. Eles sabem que se o Brasil for sancionado pelos Estados Unidos, se a economia entrar em colapso, eles vão pagar o preço nas próximas eleições. Por isso, um grupo de parlamentares já está preparando um projeto de lei de urgência urgentíssima para garantir a liberdade de Bolsonaro. Estão falando em anistia ampla, estão falando em anular todos os processos políticos, estão falando em fazer o que for necessário para acalmar os americanos. E o mais interessante, Lula está em silêncio, absolutamente em silêncio. Não se pronunciou sobre a prisão, não defendeu Moraes, não atacou Trump, simplesmente sumiu, porque Lula sabe que meteu os pés pelas mãos, sabe que deixou Moraes ir longe demais, sabe que agora o Brasil está pagando um preço que ele não consegue mais controlar. E tem fontes dentro do Palácio do Planalto dizendo que Lula está furioso com Moraes, que está considerando lavar as mãos e deixar o ministro do STF se virar sozinho, que não vai queimar o governo dele para salvar a pele de Moraes. Se isso for verdade, se Lula realmente abandonar Moraes, aí sim o ministro está acabado. Porque sem apoio político, sem apoio popular, com pressão americana, com militares questionando, ele não tem como se sustentar. Agora, tem uma coisa que você, patriota, precisa fazer. Agora, comente aqui embaixo, usa Salvando o Brasil. Mostre para o mundo que o povo brasileiro está do lado certo da história. Mostre que reconhecemos quem são nossos verdadeiros aliados. E se você quer que o Crônicas do Brasil continue cobrindo essa história, minuto a minuto, torne-se membro do canal. Clique no botão membro. Seu apoio é fundamental para mantermos esse trabalho jornalístico independente. Porque neste momento, enquanto você assiste este vídeo, decisões estão sendo tomadas, telefonemas estão sendo feitos, pressões estão sendo exercidas. E tudo indica que nas próximas horas Bolsonaro vai ser libertado. Não por bondade de Moraes, não porque o STF descobriu a justiça, mas porque os Estados Unidos disseram: chega. E quando os Estados Unidos dizem chega, o mundo obedece. Alexandre de Moraes subestimou o alcance do braço americano. Achou que podia prender Bolsonaro e não haveria consequências. Achou que Trump era só conversa. Achou que estava protegido pela toga e pelo cargo. Mas descobriu, da pior forma possível, que existe uma força maior que o STF. Existe uma força maior que a toga. Existe uma força maior que a arrogância judicial. E essa força se chama Estados Unidos da América. E essa força acabou de bater na porta do Supremo e dizer: soltem Bolsonaro hoje. Não amanhã. Não semana que vem. Hoje. O prazo está correndo. O relógio está tic-taqueando. E a cada hora que passa sem Bolsonaro ser libertado, as consequências para o Brasil se multiplicam. Empresas cancelando investimentos. Turistas cancelando viagens. Dólar subindo. Bolsa caindo. Risco país explodindo. Crédito internacional secando. Tudo por causa de um juiz louco que se acha acima de tudo e de todos. Mas a verdade é que ninguém está acima da pressão americana. Ninguém. Nem ditadores com exércitos. Imagine um juiz de um país de terceiro mundo que depende economicamente dos Estados Unidos. Moraes vai ceder. Ele não tem escolha. Ou ele solta Bolsonaro hoje, ou vai assistir sua vida virar um inferno. Vai assistir suas contas serem congeladas. Vai assistir seu nome virar sinônimo de ditador internacional. Vai assistir o Brasil entrar em colapso por causa dele. E aí, nem a esquerda vai defendê-lo,
Porque quando a economia colapsar, quando o povo começar a passar fome, quando empresas começarem a fechar, ninguém vai querer estar do lado de Moraes. Então é questão de horas, talvez minutos. Mas Bolsonaro vai sair daquela prisão. E vai sair porque o mundo civilizado não aceita ditadura judicial. Vai sair porque os Estados Unidos disseram que não vai tolerar perseguição política. Vai sair porque a verdade sempre prevalece. E quando ele sair, quando Bolsonaro voltar para casa, livre, vai ser uma vitória não só dele. Vai ser uma vitória da democracia, uma vitória do povo brasileiro. Uma vitória de todos que nunca desistiram de lutar, porque nós nunca estivemos sozinhos. Temos aliados poderosos, temos a maior potência do mundo do nosso lado. E hoje, essa potência disse, basta. Nas próximas horas eu volto aqui com atualizações. Vou acompanhar minuto a minuto. Vou informar vocês sobre cada movimento, cada decisão, cada pressão. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificação, torne-se membro para apoiar esse trabalho e, principalmente, fique ligado, porque a história está sendo escrita agora, que o Brasil está vivendo um momento sem precedentes. Um momento em que a pressão internacional está corrigindo o que as instituições brasileiras não tiveram coragem de corrigir. E pela primeira vez em muito tempo, nós temos esperança real, esperança concreta, esperança baseada em fatos, em pressão diplomática, em força geopolítica. Bolsonaro vai ser libertado hoje. E quando isso acontecer, vamos celebrar juntos. Vamos celebrar a vitória da liberdade sobre a tirania, da democracia sobre a ditadura judicial, do povo sobre os opressores. Um forte abraço, patriotas. E que Deus abençoe os Estados Unidos da América por defender a liberdade no mundo. Atenção, patriotas. Muita atenção aqui. Vamos ouvir aqui agora. Preste atenção. Escute isso aqui, família. O Pavinato, ele tá botando para arrepiar. Há um grande racha no STF. Moraes e Dino. Parte um para cima do outro. Olha isso, família. Olha isso. Moraes e Dino saiu aí praticamente quase que no tapa, né? Vamos ver aqui. Escutar aqui, ó. Presta atenção. Confusão, briga na corte. Vamos ouvir. Preste atenção no Pavinato aí. E dá o like, família. Senta o dedo no like aí. Fala, Pavivi. Pode falar que tá ao vivo. Os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, né, a dupla é o gordo e o magro, reagiram a declarações de André Mendonça, que nem da turma é, que associou a corte à prática de ativismo judicial no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Senta o dedo no like, meu filho. Ajuda o canal aí através do Pix. Vamos lá. Nós temos. Ou deixa o seu like, pelo menos. Começarei a pauta, Durante o julgamento no STF, que foi realizado nesta semana e que terminou com a condenação de 9 réus do núcleo militar da Loucademia do Golpe, os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, né, a dupla é o gordo e o magro, reagiram a declarações de André Mendonça, que nem da turma é, que associou a corte à prática de ativismo judicial no julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Dino classificou a declaração de André Mendonça como uma tentativa de descredenciar o tribunal. É isso que o Sigordo faz. Sem vergonha. Sem vergonha. Pavinato, fala assim não, Pavinato. O que tem de gordura não tem de vergonha. Tentativa de descredenciar o tribunal. E ainda ironizou, dizendo que o colega do STF usou palavras mágicas para justificar críticas sem fundamentos. Aspas para o Rocambole. Isso é tão Aspas para o Rocambole. Não, Pavinato. Calma, Pavinato. Calma, aspas para o Rocambole. Ô, Pavinato, tem petista vendo aqui, Pavivi. Pavivi. Você tá pegando pesado, hein? Tá pegando gordofobia, hein? Tentativa de descredenciar o tribunal. E ainda ironizou, dizendo que o colega do STF usou palavras mágicas para justificar críticas sem fundamentos. Aspas para o Rocambole.
Isso é tão consistente quanto a espuma das ondas que quebram na praia. O que ocorre aqui no Supremo é a aplicação das leis, fecho aspas. Moraes, o ignorante, também rebateu Mendonça, dizendo que o debate público sobre responsabilidade de redes sociais mistura interesses econômicos e ideológicos. Aspas para o ditador. O ativismo comercial precisa que se fale do ativismo judicial. Então é isso. Levantar algo que não existe, fecho aspas. Só que é o seguinte, esses dois débeis mentais, são débeis mentais sim. Sabe por quê? Porque o maior constitucionalista vivo deste país e o STF, que na ideia da Constituição é a mais alta e respeitada corte de direito do país, a última instância, a última palavra do que é justo ou injusto, do que é legal, do que é ilegal, e que somente é esta corte, porque é composta de notáveis conhecedores do direito, esses dois imbecis, esses dois estúpidos, né, Bolão e Reco-Reco, não leram, ao que me parece, a obra de direito constitucional escrita pelo maior constitucionalista brasileiro há no mínimo 5 décadas, e que foi, aliás, professor de graduação do Alexandre de Moraes. Falo aqui do curso de Direito Constitucional do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, uma lenda. O maior constitucionalista do direito lusófono, não só do Brasil, senhores. No curso de Direito Constitucional, eu esperava que, no mínimo, ministros do Supremo Tribunal Federal, que lida com matéria de direito constitucional, conhecessem os escritos de direito constitucional do maior constitucionalista do país. Porque se Bolão e Reco-Reco não conhecem os escritos do maior constitucionalista brasileiro, que sabem eles de direito penal? Sabem de direito de dar pena. E só não se dá pena ao conhecimento de Bolão e Reco-Reco porque eles penalizam os outros. Então é brincadeira sem hora. É autodefesa, autopromoção. Clodovil me dizia uma coisa que é muito verdade. Elogio em boca própria é vitupério. Então, tanto o Bolão se elogia, quanto o Reco-Reco careca se elogia. E os dois fazem papel de imbecil. Por que não poderiam fazer papel de outra coisa? Um imbecil tem physique do rôle para ser imbecil. O estúpido tem physique do rôle para ser estúpido. Esses dois ignorantes, portanto, desconhecendo a obra do maior constitucionalista brasileiro, desinformam aqueles que acompanham uma sessão que não deve tratar desse tema, desinformam todo brasileiro que os lê, que os ouve, fazendo crer, tentando fazer crer que o André Mendonça inventou a roda, quando na verdade esse é um problema sério e já debatido pelos maiores constitucionalistas do Brasil, que, de certo, não são nem Bolão, nem Reco-Reco careca. No clube dos maiores constitucionalistas do Brasil, não cabem Flávio Dino nem Alexandre de Moraes. E não é porque Flávio Dino é gordo igual um capão. É porque, apesar do tamanho, a notabilidade do saber constitucional dele deve ser menor do que o pinto de Davi de Michelangelo, que fica na escultura lá em Firenze. Aquele bibitinho deste tamanhozinho. Pança não é notável saber jurídico. E me desculpe, você está extrapolando os limites da crítica. Não, não estou.
Eu sou um cidadão comum, eu sou um jornalista, eu sou um professor de direito. Quem está extrapolando o limite da crítica é o bolão. É o reco-reco careca, sabe por quê? Porque eles não lhes é dado criticar o entendimento doutrinário do maior constitucionalista do país, sem que eles sejam constitucionalistas medíocres sequer, e nem é dado fazer esta crítica extemporânea e fora de lugar ao colega que nem da turma deles é. São dois covardes, são dois bulliers, dois valentões que com revólver na mão são bichos ferozes, mas sem ele andam rebolando e até mudam de vozes. Cláudio Caivano. Pois é, depois desse introito, né, já disse tudo sobre essas personalidades, eu vou tentar trazer para a nossa audiência, Pavinato, o que significa ativismo judicial, né, que grosseiramente é tornar o judiciário protagonista de algo. Mas vamos lá, ismo é o sufixo utilizado para representar sistema. Sistema, então, daquilo que está ativo, daquilo que vem lá do latim, né, agere, aquele que age. Latim, ao. É. Então, seria um sistema que age. E age a pedido de quem? Não precisa pedir para ninguém. É um sistema que já busca protagonismo em virtude da própria Constituição, no caso desses personagens que o Pavinato trouxe. Então, o ativismo judicial que o André Mendonça, um membro dessa própria corte, acusa os seus colegas, é que, obviamente, eles criaram toda uma sistematização para que várias questões mundanas, várias questões cotidianas do povo brasileiro acabem com eles, para que eles decidam a sua vida em tudo e sobre tudo. Isso é ativismo judicial. E sem contar que o ativismo judicial acaba por fazer prevalecer uma determinada ideologia política, porque, como você sempre diz, essa corte tornou-se uma corte política, esquecendo tudo que é direito. Hoje só vive e se alimenta, se retroalimenta desse ativismo judicial. E se tratando de Flávio Dino, como se alimenta? Como se retroalimenta? Do que se alimenta, do que vive, do ativismo judicial. É isso, Pavinato. E aí, Segré? Olha isso que... não engorda, né? Hã? O ativismo judicial, se alimenta, não engorda. Ah, eu não sei. Eu não sei também. Agora, uma reflexão que me parece interessante trazer para a audiência é, quando o André Mendonça fala isso, ele não falou no plenário. E você aí, já está preparado? Preste atenção agora, família. Preste atenção agora. O chicote de aço tá estralando lá na Venezuela, meu irmão. Trump acaba de determinar o fechamento do espaço aéreo da Venezuela. Vem comigo nessa peleja aqui, porque o negócio tá feio lá, hein? O Trump blefou, falou que ia ligar pro Maduro, não ligou coisíssima nenhuma, e agora o negócio tá fedendo lá. Vamos direto pra Venezuela agora, saindo do Brasil, indo pra Venezuela, porque Maduro vai ser capturado a qualquer momento, hein? Vamos ouvir aqui, presta atenção. Que confirma previsões feitas... Em um movimento que confirma previsões feitas há quase 5 dias no nosso canal, Militarizando o Mundo aqui no YouTube, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou de forma oficial, sábado, 29 de novembro de 2025, que o espaço aéreo da Venezuela está fechado em sua totalidade para operações militares americanas. A declaração, postada diretamente na rede social Truth Social, não deixa margem para dúvidas. A todas as companhias aéreas, pilotos, narcotraficantes e traficantes de pessoas, por favor, considerem o espaço aéreo acima e ao redor da Venezuela fechado em sua totalidade. Essa medida extrema, que vai além de alertas prévios da Autoridade de Aviação Americana, sinaliza uma escalada sem precedentes na pressão exercida pelos Estados Unidos sobre o regime do ditador Nicolás Maduro e reforça as indicações claras de uma iminente infiltração terrestre de tropas americanas, especialmente após relatos confirmados de unidades especiais camufladas operando em áreas de floresta e fronteira, tal como antecipado em análises anteriores no canal. A confirmação oficial de Trump chega em meio a um contexto de tensão que se arrasta há semanas,
mas que ganhou contornos dramáticos nas últimas 48 horas. No vídeo publicado há quase 5 dias no Militarizando o Mundo, eu já alertava para os sinais inequívocos de que os Estados Unidos estavam se preparando para isolar completamente o espaço aéreo venezuelano como prelúdio a ações mais agressivas, incluindo bloqueios totais e preparativos para incursões terrestres. Na ocasião, baseando-me em fontes de inteligência abertas e movimentações navais no Caribe, eu destacava que essa seria a estratégia inicial para sufocar logisticamente o regime de Maduro, impedindo suprimentos aéreos e forçando uma rendição ou uma intervenção direta. Hoje, com a postagem de Trump, essa previsão se materializa de forma precisa, validando não apenas a análise, mas também o ritmo acelerado com que Washington está militarizando a região. O que era especulação informada agora é política oficial, e os desdobramentos apontam para um confronto que pode redefinir o equilíbrio de poder na América Latina. Os impactos imediatos do fechamento do espaço aéreo são devastadores para a Venezuela e para a aviação civil global. Milhares de passageiros já foram afetados nas últimas semanas, com companhias como Iberia, Air Europa, Latam, Avianca, TP, Plus Ultra e Turkish Airlines suspendendo todas as operações no país sul-americano. Essa paralisia começou após um alerta emitido pela Federal Aviation Administration, FAA, a Agência de Aviação dos Estados Unidos, na semana passada, que recomendava extrema cautela a voos em todas as altitudes sobre a Venezuela devido à deterioração da situação de segurança e ao aumento da atividade militar dentro e ao redor do país. O comunicado da FAA era claro. As ameaças podem representar um risco potencial para aeronaves em todas as altitudes, incluindo durante o sobrevoo, as fases de chegada e partida dos voos, ou para aeroportos e aeronaves em solo. Em resposta, o Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INACI, da Venezuela, controlado pelo regime de Maduro, deu um ultimato de 48 horas às companhias para retomar as operações, sob pena de revogação de direitos de tráfego aéreo, que incluem slots de pouso e decolagem nos aeroportos. Como as empresas ignoraram o aviso, na quinta-feira passada, o INAC revogou essas permissões para Iberia, TAP, Avianca, Latam Colômbia, Turkish Airlines e até a brasileira Gol, isolando ainda mais o país economicamente. O fechamento anunciado por Trump eleva o jogo para um nível militar explícito. Embora o presidente americano não tenha autoridade legal sobre o espaço aéreo soberano da Venezuela, sua declaração funciona como uma ordem implícita para Forças Armadas dos Estados Unidos. Qualquer aeronave, comercial ou suspeita, que viole essa zona pode ser considerada alvo legítimo. Isso abre as portas para derribamentos preventivos, algo que analistas de defesa descrevem como um ultimato aéreo que prepara o terreno para uma campanha híbrida de guerra. Oficialmente, Washington justifica a medida como parte de uma ofensiva contra o narcotráfico, com mais de 20 embarcações suspeitas atacadas desde setembro no Pacífico e no Caribe, resultando em mais de 80 mortes. Ações criticadas por organizações de direitos humanos como execuções extrajudiciais que violam o direito internacional. No entanto, observadores internacionais veem nisso uma fachada para forçar uma mudança de regime em Caracas. Paralelamente ao cerco aéreo, as evidências de uma infiltração terrestre ganham contornos cada vez mais concretos, confirmando as falas de Trump sobre uma possível invasão por terra e alinhando-se perfeitamente às previsões feitas no canal Militarizando o Mundo. Relatos emergentes de fontes do Departamento de Defesa americano, corroborados por imagens divulgadas pelo Comando Sul dos Estados Unidos, mostram tropas camufladas, unidades de elite dos fuzileiros navais e forças especiais, realizando treinamentos intensivos em ambientes de selva e fronteira. Essas operações incluem exercícios de combate de curto alcance com silenciadores, camuflagem adaptada à vegetação densa e simulações de infiltração noturna em áreas como Porto Rico e Trinidad e Tobago. Um levantamento revela que o governo Trump quadruplicou a divulgação de materiais sobre manobras no Caribe entre agosto e novembro de 2025, uma tática de demonstração de força. Essas tropas, estimadas em 13 mil soldados, não visam invasão em massa, mas operações especiais. Infiltrações furtivas via fronteiras com a Colômbia,
e áreas florestais próximas a Caracas e La Guaira. A geografia favorece aproximações rasantes, com o USCS Gerald R. Ford fornecendo suporte com jatos F-35, bombardeiros e drones. Vale uma correção importante sobre as supostas conversas recentes entre Trump e Maduro, circulando há quase 2 dias em mídias. As conversações telefônicas ocorreram na semana passada. Maduro ofereceu monopólio em recursos e transição de 3 anos, rejeitados por Trump, reforçando que as pressões aumentam sem diálogo. Maduro alterna diplomacia da comédia, marchas anti-imperialistas e apelos por paz, com mobilizações como o exercício Plano Independência 200, com 200 mil participantes. Seu exército de 125 mil é defasado, vulnerável a operações furtivas, apesar de defesas russas. Internacionalmente, a crise polariza. Rússia promete apoio, UE critica violações. 70% dos americanos opõem intervenção. Em resumo, o que estamos testemunhando é a materialização de uma estratégia que eu antecipei no Militarizando o Mundo. Os Estados Unidos estão apertando o cerco com ameaças do ar à terra, confirmando infiltrações camufladas. Com o espaço aéreo fechado, o regime de Maduro caminha para colapso, e os próximos dias serão decisivos. Fique ligado no canal para atualizações em tempo real. Essa é a militarização. Preste atenção agora, família, que é grave, hein? O que eu coloquei? Moraes capturado. Maduro capturado, né? O careca também não vai demorar para cair, né, família? Maduro capturado. Por que tá aí Maduro capturado? Porque vai haver uma incursão em terra. Preste atenção nesse áudio aqui, ó. Escuta aí, ó. Preste atenção. Os Estados Unidos preparam uma ofensiva direta contra a ditadura de Nicolás Maduro na Venezuela. O presidente Donald Trump afirmou que ações militares terrestres começarão muito em breve para deter traficantes de drogas venezuelanos que atuam nas fronteiras. Segundo Trump, a rota marítima do narcotráfico já foi 85% bloqueada pela Operação Naval dos Estados Unidos. E o próximo passo será neutralizar os grupos criminosos por terra. Ele deixou claro que pretende tirar Maduro do poder, seja pelo jeito fácil ou pelo difícil, indicando que não descarta uma intervenção dura caso o ditador venezuelano resista. Vamos detê-los por terra também. Por terra é mais fácil, e isso começará muito em breve, declarou Trump em videoconferência com tropas no Dia de Ação de Graças, referindo-se aos cartéis que tentam contornar o bloqueio naval. A mensagem firme do presidente norte-americano ressalta que não haverá refúgio para os narcotraficantes protegidos por Maduro, aumentando a pressão para uma mudança de regime em Caracas. Ainda assim, Trump reiterou que o alvo não é o povo venezuelano, mas sim os cartéis e os generais corruptos que sustentam a ditadura com o dinheiro do crime. Presta atenção, dá o like, família, dá o like. Presta atenção. Enquanto cresce o cerco externo, Maduro aumenta a repressão dentro da Venezuela para sufocar qualquer ameaça interna ao seu regime. Organizações de direitos humanos denunciam que o país vive o período mais repressivo em anos, com prisões políticas e violência de Estado em alta. Outubro de 2025 registrou o ápice da repressão desde o agravamento das tensões bilaterais com os Estados Unidos, com 54 pessoas detidas por motivos políticos apenas nesse mês, muitas ligadas à líder opositora Maria Corina Machado. Trata-se de uma política pensada para infundir medo nos venezuelanos, marcada por superlotação carcerária, torturas e punições a presos políticos. Relatórios apontam que em 2025 houve, em média, uma detenção arbitrária a cada 32 horas, totalizando 232 casos documentados até agora, dos quais 143 são de membros do movimento opositor Vente Venezuela. Diferente dos anos anteriores, quando ocorriam operações de massa, o regime agora adota repressão cirúrgica, mirando seletivamente líderes e vozes dissidentes para decapitar a liderança da oposição, sem encher as prisões indiscriminadamente.
O objetivo agora não é lotar cadeias, e sim neutralizar o poder de organização, removendo vozes capazes de mobilizar o povo. A lei passou a ser usada como arma política, com acusações forjadas para tirar opositores de circulação, muito parecido com o que acontece no Brasil. Casos emblemáticos ilustram a brutalidade do aparato de segurança de Maduro. Em 19 de novembro, homens armados, alguns trajando uniformes do metrô de Caracas, outros identificados como policiais, invadiram a casa da jovem Samantha Sofia Hernández, de 16 anos, e a levaram à força diante dos avós atônitos, sem explicar o motivo ou destino. 2 dias depois, a família descobriu que Aranza, a irmã de 19 anos de Samantha, também fora detida em outra cidade. As duas seguem desaparecidas desde então, sem que as autoridades admitam tê-las sob custódia, numa provável vingança contra o irmão delas, um tenente do exército que desertou do país. Até a cunhada grávida do militar dissidente foi presa, tendo dado à luz dentro de uma penitenciária e permanecendo encarcerada com o recém-nascido. A família Hernández Castilho denuncia perseguição política e sequestro patrocinado pelo Estado, responsabilizando diretamente figuras do regime pela segurança das jovens. A judicialização da dissidência também se aprofunda. A médica Margui Orozco, de 65 anos, foi condenada a 30 anos de prisão, pena máxima na lei venezuelana, sob acusações de traição, incitação ao ódio e conspiração. Seu crime? Ter compartilhado um áudio conclamando as pessoas a votarem nas eleições de 2024. Sentenças desproporcionais como essa mostram como o sistema de justiça foi instrumentalizado contra alvos políticos. A própria missão da ONU para a apuração de fatos já documentou torturas, isolamento prolongado e negação de devido processo a presos políticos em violação a compromissos internacionais. O regime de Maduro rejeita essas denúncias como ingerência intervencionista, alegando cinicamente que respeita os direitos humanos dos detentos e qualificando as críticas externas como irresponsáveis e tendenciosas. Com sanções internacionais se somando ao autoritarismo interno, o povo venezuelano se encontra encurralado, enquanto Maduro aposta na força bruta para se manter no poder diante das ameaças crescentes. Isolado internacionalmente, Maduro busca respaldo em seus poucos aliados globais. Cuba garante a segurança pessoal do ditador e de seus altos funcionários, enquanto a Rússia fornece armas ao exército venezuelano e ajuda a driblar as lacunas econômicas causadas pelas sanções dos Estados Unidos. Diante da escalada da pressão americana, Maduro teria contatado Moscou, Pequim e Teherã, pedindo reforços militares, e grandes aviões cargueiros russos pousaram recentemente em Caracas com conteúdo desconhecido. Ainda assim, nenhum desses parceiros tradicionais seria o destino ideal caso Maduro precise fugir. A Turquia desponta como o porto seguro mais provável para um exílio do ditador. A relação de confiança mútua entre Maduro e o presidente turco Recep Tayyip Erdogan foi cultivada nos últimos anos. Erdogan foi um dos poucos líderes a ligar para Maduro, congratulando-o pela controvertida reeleição de 2024, que mais de 50 países consideraram fraudulenta. Maduro, por sua vez, voou até Ankara para prestigiar a posse de Erdogan em 2023, chamando-o de irmão, e firmando diversos acordos comerciais e estratégicos. Uma fonte familiarizada com as discussões na Casa Branca revelou que a Turquia é o lugar perfeito para Maduro, pois Maduro confia em Erdogan e Erdogan tem boas relações com Trump. No fim das contas, todo mundo está considerando essa opção e trabalhando nela. De fato, Erdogan vem se posicionando como um hábil mediador internacional em diversos conflitos, o que agrada a Trump. O líder turco foi elogiado por ajudar a intermediar o cessar-fogo em Gaza e apoiando o plano de paz de Trump para o Oriente Médio. Também acolheu as negociações iniciais de paz entre Rússia e Ucrânia e deve voltar a sediá-las se prosperar a proposta de acordo para a guerra na Europa. Além disso, no final do ano passado, Erdogan facilitou o avanço de militantes sírios em Damasco, contribuindo para a queda do regime de Bashar al-Assad. Agora, a Venezuela pode ser o quarto conflito que Erdogan ajuda Trump a encerrar.
Um acordo de exílio de Maduro na Turquia poderia envolver garantias formais. Conforme a fonte na administração Trump, Ankara ofereceria a segurança de que Maduro não seria extraditado aos Estados Unidos. Família, os Estados Unidos pega esse ditador em qualquer lugar que ele tiver. Não vem com essa balela, não. Vai pegar esse ditador no lugar, qualquer lugar. E pode esconder até debaixo da terra. Lembrando que os Estados Unidos da América foi atrás de Osama Bin Laden e capturou ele. Foi atrás de Saddam Hussein e capturou ele. Agora o Madurex ali, que tem, né, uma garruchinha, um avião teco-teco, vai fugir para onde? Esquece, bebê. Esquece. A tecnologia de hoje pega esse rato em qualquer buraco. Qualquer buraco que esse podrão desse Maduro entrar, ele será capturado. Acabou. E a delação premiada ele vai fazer. Mas vai. Vai entregar os podres tudo do barbudo. É bigodudo entregando barbudo. Meu irmão, se preparem, aperta o cinto de segurança, porque o negócio vai ficar feio pro lado do careca. Vai ficar feio pro lado do barbudo. Já tá feio pro lado do bigodudo. Careca, bigode, é cabelo, barba e bigode, né? Vai pegar todo mundo. Acabou, família. Acabou a tirania, acabou a patifaria. Acabou, é game over. O jogo tá virando. Bolsonaro estará mais livre do que nunca e só existe um candidato à presidência da República Federativa do Brasil, que se chama Jair Messias Bolsonaro, que será libertado dentro de alguns dias. Escuta o que eu tô te dizendo. Dentro de alguns dias, nós receberemos a notícia que o capitão está de volta e o capitão do povo vai vencer de novo. Tenha plena convicção, sacode a poeira, levanta a cabeça, porque a esperança jamais morre, ela se renova a cada manhã. Não existe esse negócio que a esperança é a última que morre, ela jamais morre, ela se renova a cada manhã. Entendeu? Então é isso aí, família. Clica aqui, ó, veja esse vídeo aqui agora, tá? Vá pra lá, assista esse vídeo aqui e mais tarde ou amanhã a gente volta aqui com novas informações. Um abraço, dá uma força pra nós no Pix aqui, família. Qualquer valor, DDD 31 99691 1975. Ajuda o Barba Ruiva a alcançar mais pessoas. Um abraço e até breve.